Havendo número regimental, declaramos aberta a sexta reunião extraordinária da nossa comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 2338 de 2023 do Senado Federal, que dispõe sobre o desenvolvimento, fomento, uso ético e responsável da inteligência artificial com base na centralidade da pessoa humana. Encontra-se à disposição na página da comissão na internet a ata da quinta reunião, realizada no dia 8 de julho de 2025. Fica dispensada a sua leitura nos termos do ato da mesa número 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação a ata, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Passamos ao expediente. Informamos, inclusive, que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão da internet. Nossa primeira vice-presidente, amiga querida, deputada Adriana Ventura. Passamos à ordem do dia. A audiência pública de hoje tem como tema estrutura de governança de inteligência artificial e refere-se aos requerimentos número 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 43, 52, 79, 92, 96 e 97 de 2025, de autoria dos deputados Adriana Ventura, Jandira Fegali, Gustavo Gayer, Áureo Ribeiro, Reginaldo Lopes, Luiziane Lins e Vitor Lippe. Agradecemos a presença dos nossos expositores. Esclarecemos, inclusive, que o nosso grande e competente relator, deputado Aguinaldo, está a caminho. Estava na residência oficial com o nosso presidente Hugo Mota, e aí houve um acidente de trânsito, mas já o nosso relator chega por aqui, participa conosco da audiência. Então, mais uma vez, a gente agradece aos deputados e deputadas e a presença, é claro, dos nossos expositores, convidando-os para tomar assento à mesa, iniciando com Adalto Duarte, que é diretor executivo de Relações Institucionais, Trabalhistas e Sindicais da nossa FEBRABAN. Antônio Marcos Fonte Guimarães, que é consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Gustavo Santana Borges, superintendente executivo da Anatel. Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Fabro Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio. Lilian Manuela Monteiro Sintra de Melo, secretária de Direito Digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também participará a senhora Glauci Carvalhal, diretora jurídica da Confederação Nacional das Seguradoras, que está presente conosco, mas pelo Zoom. Muito obrigada pela presença. Para que os trabalhos corram da melhor maneira possível, a gente esclarece que adotará os seguintes procedimentos. O tempo concedido a cada um dos expositores será de 10 minutos. Findas as exposições, será concedida a palavra aos parlamentares inscritos para debate pelo prazo de 3 minutos. A lista de inscrição para o debate está aberta no aplicativo Infoleg. Informamos que essa reunião está, inclusive, acontecendo no formato interativo. Pela primeira vez, nós estamos adotando esse formato, Ana, com a utilização da plataforma Debates Interativos. A população pode participar enviando questionamentos aos palestrantes e também aos parlamentares. A gente solicita também a todos os presentes que observem as placas de identificação dos assentos. As 3 primeiras fileiras são de uso exclusivo de parlamentares. Vamos iniciar as nossas exposições. Pedimos a gentileza dos nossos convidados, que todos têm muito conhecimento, muita experiência. A gente pede para que possam nos ajudar e respeitar o tempo por até 10 minutos. Então, vamos iniciar com o Adalto Duarte, que representa a FEBRABAN. Muito obrigada. Tem? Eu vejo ele. Eu vou pedir. Onde é? É, porque senão eu não consigo enxergar ali, né? Tá.
Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar inicialmente, em nome da Federação Brasileira de Bancos, a deputada Luísa Canziani, presidente dessa comissão especial de inteligência artificial, o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator, na pessoa da deputada Adriana, cumprimentar todos os presentes, parlamentares, representantes da sociedade civil, autoridades presentes, componentes também da mesa. Meu nome é Adalto Duarte, eu respondo pela área de Relações Institucionais, Trabalhistas e Sindicais da Federação Brasileira de Bancos, e nós entendemos, como setor bancário, que esta é uma boa hora para poder o Parlamento propor para o país um marco legal que é principiológico. Para o setor bancário brasileiro, este é uma matéria relevante, embora nós saibamos que essa é uma matéria de interesse transversal para toda a sociedade. A atividade do setor bancário relativa à inteligência artificial está relacionada diretamente ao processo que envolve a vida das famílias das empresas brasileiras, a própria evolução da atividade de prestação de serviço. Nos últimos anos, a IA foi muito importante nesse processo de evolução das tecnologias. Hoje, todos nós utilizamos alguma tecnologia com chip, e o Brasil é referência mundial, um dos primeiros países a adotar essa tecnologia em todo o mundo. O Brasil também é um dos primeiros países do mundo a adotar uma das mais completas modelos de internet banking. Mobile banking, hoje todos nós trabalhamos, o Brasil também é pioneiro em aplicativos com uma gama de serviços muito diferenciada em relação a vários países do mundo. Os sistemas biométricos estão entre os mais seguros, também são pioneiros, afinal de contas, quem de nós quer passar por uma dificuldade de abrir a conta e não ter ali o dinheiro, ou de saber que alguém usou uma biometria e conseguiu invadir a sua própria conta? Todos nós precisamos ter essa tranquilidade, essa segurança. O sistema de pagamento é um dos mais modernos do mundo e nós temos uma questão de inteligência que é fundamental para a segurança cibernética e onboarding digital. Quando nós falamos de mercado financeiro, eu vou passar ali todo o período da década de 30 até 1990, porque todos nós nos lembramos como era esse período. Você podia somente na caixa e nos bancos na cidade, 100% das transações aconteciam dentro da cidade, dentro da agência e em nenhum outro lugar. Tudo isso mudou. Naquele momento, falava-se investimento na caderneta de poupança. Naquele momento, nós não víamos nada diferente do que um atendimento presencial. Hoje, menos de 2% das transações ocorrem dentro de uma agência, dentro de um posto bancário. Menos de 2%, 1,75%, 1,78%. O restante das transações acontecem em diversos outros canais. Uma maquininha, por exemplo, tem 13% das transações. E hoje nós podemos dizer que a maquininha tem uma série de serviços, seja para o lojista, seja para o cliente. Nós temos outro serviço, o mobile, os telefones que estão nas mãos de todos nós, respondem pela maior parte das transações do Brasil. E tudo isso passou por essa evolução de internet banking, chips, mobile banking. Tudo isso foi muito mais acentuado de 2000 para cá. Há mais de 10 anos, o setor bancário brasileiro utiliza a inteligência artificial. Sem a inteligência artificial, que ela deve ser integrada a outras tecnologias, como, por exemplo, não adianta a gente investir em inteligência artificial se a gente não tiver os dados na nuvem e com muita velocidade para atuar e com muita segurança com os dados de todos nós. Então, machine learning, internet das coisas, big data, blockchain, tecnologia digital, tudo isso faz parte do processo de evolução daquilo que as pessoas esperam para o seu dia a dia no sistema financeiro. Tudo isso, no caso do setor bancário, tem um regulador, que é o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. O sistema bancário opera sob regras rígidas, adequadas ao seu tempo, do Conselho Monetário Nacional e com supervisão, regulação, fiscalização e também poder sancionador do Banco Central do Brasil. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre essa relação em relação à IA. Hoje, no Brasil, o setor bancário tem um total de 570 milhões de contas. Cada brasileiro tem mais de uma conta. Nesse contexto,
São 6,7 trilhões de reais em diferentes linhas de crédito, pessoas físicas, pessoas jurídicas, crédito direcionado, crédito livre, consignado, automóvel, imobiliário. Ou seja, nós temos uma infinidade. E hoje se faz uma operação de crédito no celular com muita velocidade. 228 bilhões de transações, isso significa um volume que, em uma hora somente, nós temos 20, 30 mil transações acontecendo por hora, para chegar a um volume de 208 bilhões de transações. E o que nós esperamos? Que a transação seja rápida, que ela leve somente alguns segundos. Isso aqui não tem dados de consulta, por exemplo, de extratos, mas toda essa conversa que nós precisamos ter, tirando dúvidas, isso é feito em outros canais. De 208 são transações financeiras. Ainda tem todo um conjunto de bilhões de interações, de busca de informação, esclarecimentos que não estão reportados nesses dados. 82% em dados digitais. O crédito, que a princípio nós começamos 30 anos atrás, que não é um tempo tão longo, ele acontecia na agência, hoje 93% do crédito acontece em canal digital. Não tem como falar em tecnologia sem falar em investimentos. Esse é o setor que mais investe em tecnologia. 47,8 bilhões de reais é a previsão de investimentos para esse ano, um crescimento de 80% em relação a 2020, 13% em relação ao ano anterior, e 1,8, quase 2 bilhões de reais dedicados somente à inteligência artificial. A inteligência artificial, a primeira, a mais importante e a mais difundida, uso de inteligência artificial no setor bancário está relacionado à nossa segurança, aos cyberataques, às fraudes, aos golpes. É aquilo que todos nós esperamos que cada dia tenha mais, porque quanto mais fácil é usar a tecnologia, mais nós temos riscos envolvidos a fraudes e golpes. Por isso, hoje, a grande maioria dos golpes acontecem por engenharia social. Por quê? Porque nós temos a tranquilidade de saber que, até então, nós não temos ninguém que tenha conseguido furar um sistema de segurança para poder invadir a conta individualmente, que não seja através de golpes com engenharia social. Chatbots, hoje, são parte da nossa vida. Nós precisamos interagir, precisamos de informação 24 horas, sábados, domingos, feriados. Isso acontece através de assistentes virtuais, chatbots, tudo isso com inteligência artificial. Conformidade regulatória, nós temos um órgão regulador que precisa de informações dentro de um tempo e uma regularidade e uma profundidade, tudo isso é feito também com a ajuda da inteligência artificial. Educação financeira, automação de processos e outros temas como esse. Aqui são possíveis utilizações da inteligência artificial no setor. Por exemplo, em infraestrutura, em processo de linguagem natural, cibersegurança, geração de código, visão computacional. Se a gente for, por exemplo, para experiência do cliente, biometria, conheça o seu cliente, onboarding, ouvidoria, enfim, cada vez mais aumenta esse número de serviços e cada vez mais os bancos buscam utilizar com segurança essas tecnologias. Quando nós avançamos para a inteligência artificial generativa, que já é uma evolução e de pouco tempo, vejam, 82% dos bancos utilizam inteligência artificial generativa, que é algo recente. E são utilizadas para atendimento a clientes, 72%, desenvolver sistemas, 67%, operações, 67%, 50% para personalizar a interação com as pessoas, criação de conteúdo interno, desenvolvimento de produtos, marketing. É comum, por exemplo, você perguntar para um bancário, eu preciso dessa informação agora, e o bancário ele tem, muitas vezes, dentro do seu próprio banco, um canal onde ele tira a dúvida sobre aquela informação, buscando a maior atualização para poder fornecer ao cliente. A regulação setorial, no nosso entendimento, ela é fundamental para os processos que envolvem também inteligência artificial. Seja pela competência, seja pela possibilidade de aplicar sanção, mas existe hoje, já no setor bancário, esta resolução do Conselho Monetário Nacional, 4.557 de 2017, que traz a estrutura de gerenciamento de riscos, e aqui já entra temas relativos à inteligência artificial, e outras normas do Banco Central. Aqui nós temos todo o sistema que está previsto hoje naquele projeto que veio do Senado, que no nosso entendimento já veio de uma forma muito avançada, onde já traz que todos os setores regulados já deveriam estar com as competências segregadas, onde
nós temos uma autoridade competente geral, que interage com as autoridades competentes setoriais, e, com base nisso, aqueles setores que têm uma autoridade competente setorial vai dirigir, vai organizar, vai fiscalizar, mas sempre coordenado com uma autoridade geral. Trago aqui, para encerrar, 3 reflexões importantes. Vou trazer a primeira aqui, que é o seguinte: quando se fala, por exemplo, em incompetência, é importante deixarmos da nossa parte, deputada e deputados, senhores e senhoras, essa mensagem que é importante estar reforçando essa segregação, aonde você tem um regulador, que seja ele e que não haja sobreposição, e que ele tenha uma interação com o regulador geral. Com relação às câmeras, eu quero trazer um exemplo para vocês da importância de se poder manter uma câmera dentro de uma agência bancária, com inteligência artificial. Vou trazer 2 exemplos. Imagine uma pessoa sentada na frente de um gerente, ele sabe que ali tem uma câmera, e aquela câmera reconhece que ele é um assaltante de banco. Isso já aconteceu e foi graças a uma câmera dentro de uma agência que aquela pessoa, aquele bancário, aqueles clientes foram protegidos, porque em poucos minutos a polícia chegou. Imagine um golpe comum, que é os caixas eletrônicos que a gente via muito na televisão. Aquele caixa eletrônico, você vê uma pessoa se aproximar, deixa eu te ajudar nessa operação, e com aquela coisa de eu ajudar na operação, o que ele faz? Ele arranja um modo de lesar aquela pessoa, pois hoje já existe algumas experiências sendo desenvolvidas em forma piloto, para que pessoas que nós sabemos que estão sempre dando esse tipo de golpe e indo para a delegacia, podem ficar com as suas imagens registradas, e quando ele entrar naquela agência e for fazer aquele golpe, aquela pessoa pode ser salva com um clique da central de segurança do banco, para poder desligar o equipamento e não permitir que seja feita aquela operação em favor de alguém que está roubando uma pessoa num caixa. São situações piloto que podem melhorar a segurança e que a gente precisa encontrar na norma uma certa segurança para esse tipo de operação. O último exemplo que gostaríamos de trazer é a importância de ter, sim, um sistema de multas, mas que ele seja organizado e ele interligado às multas da proteção de dados. Por quê? Se nós temos uma multa em proteção de dados, que houve um vazamento de informações, nós vamos ter também uma aplicação porque esse vazamento ocorreu com IA. O que determina a multa? É a tecnologia que usa ou é o fato de ter vazado um dado de uma pessoa? Porque mesmo sem IA, o vazamento de dados pode ser muito superior. Então, a multa deveria ser por aquilo que deixou, por aquela falha, por aquele erro, e que perdeu-se e que expôs o dado de alguém, e não pelo tipo de tecnologia que usa. Ou seja, porque senão a gente também teria que estar sempre criando regras, para, olha, usa essa tecnologia, é isso. Ah, não, atropelou de carro é uma coisa, atropelou de moto é outra. Não, o importante é que não pode atropelar. E o importante é que tenha punição, que tenha sanção. Então, deixamos aqui essas 3 considerações para reflexão, embora o texto esteja muito avançado, mas a gente sempre fica, como a tecnologia evolui, a gente sempre fica com essa dúvida de que será que essas situações práticas estão devidamente ancoradas? Será que a sociedade, através da Câmara dos Deputados, concorda com esse tipo de reflexão? É a nossa contribuição, deputada, e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Adalto, pela presença, pela contribuição. Nesse momento, passamos a palavra ao Antônio, que representa o Banco Central. Tem a palavra. Obrigada. Prefere falar? Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer à senhora deputada Luísa Canziani pela oportunidade, o senhor relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e é uma honra, em nome do Banco Central, estar aqui presente nessa audiência pública, um projeto tão relevante, que seria um marco regulatório do futuro da inteligência artificial aqui no Brasil, o PL 2338, e, no entendimento aqui do Banco Central, a inteligência artificial é muito mais do que uma mera tecnologia. Ele é um instrumento de reposicionamento geopolítico. Qualquer país que dominar a inteligência artificial vai ter uma posição de liderança, de preponderância, assim como nações que hoje dominam, por exemplo, o desenvolvimento de chips para computadores ou o desenvolvimento de bateria para carro elétrico. É nesse tipo de analogia. Então, nesse sentido, nós reconhecemos a importância de estabelecer diretrizes claras para o desenvolvimento e uso ético de inteligência artificial, mas sempre garantindo a proteção de direitos fundamentais e também o fomento ao progresso tecnológico. E é nesse ponto que, da perspectiva do Banco Central, e também representando também o regulador e supervisor do mercado financeiro, que se entende a importância de encontrar o equilíbrio entre a gestão de riscos e o fomento à inovação,
para garantir essa posição de instrumento geopolítico que o Brasil tem todo o potencial, principalmente contribuição do sistema financeiro nacional. Então, diante dessa premissa, eu gostaria de trazer algumas contribuições, algumas reflexões pontuais. O projeto já está em estágio bem avançado, tendo em vista a sua relevância e a sua maturidade. E a principal contribuição, ainda principiológica, seria no sentido desse equilíbrio entre risco e inovação. E, para isso, a sugestão que trago aqui, ao excelentíssimo senhor deputado e deputado, seria uma referência de abordagem internacional que está sendo utilizada no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, que aqui, para fins didáticos, eu vou chamar de abordagem bottom-up, que seria uma abordagem que você confere um certo grau de liberdade ao regulador setorial para conseguir compreender os riscos e desafios do setor que está sendo regulado. Inclusive, o Banco Central começou a fazer esse tipo de trabalho, fizemos um survey de inteligência artificial que compreendeu quase 97% do sistema financeiro para ter essa compreensão, e, a partir dessa compreensão, é que se pode adotar uma abordagem que chamamos de risk-based approach, uma abordagem com base no risco, em que você consegue estabelecer requisitos de custo de observância que seriam proporcionais aos riscos, de forma que você não tenha um comando regulatório que seja leve a ponto de coibir a garantia dos riscos necessários, que são essenciais para impedir a lesão a cidadãos vulneráveis, e, ao mesmo tempo, não sejam pesados a ponto de eliminar a inovação, que seria tão relevante para o posicionamento do Brasil no contexto geopolítico. Então, nesse sentido, a importância é que aspectos contextualizados, como, por exemplo, requisitos de explicabilidade, eliminação de vieses, transparência, precisam ser analisados sob um olhar especializado, numa interação constante entre regulador, supervisor e mercado regulado. E eu digo isso não apenas no nome do Banco Central, mas de todos os reguladores que estão aqui sobre a hierarquia do governo federal. Então, seria essa primeira sugestão, senhora deputada, senhor deputado, dessa abordagem inspirada aqui na abordagem que está sendo feita no Reino Unido, chamada bottom-up. E, nesse mesmo sentido, aqui uma sugestão mais pontual, a título de exemplo, por exemplo, o requisito de supervisão humana, que é inspirado no AI Act europeu, que foi aprovado em março de 2024 pelo Parlamento da União Europeia. No artigo 8º, parágrafo único do PL em questão, PL 2338 de 2023, ele exige que a supervisão humana não será exigida caso sua implementação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. Então, nesse sentido, o texto da redação está excelente, mas nossa sugestão é que fique mais claro que a extensão e proporcionalidade para se aplicar essa supervisão humana, bem como as hipóteses de dispensa, sejam disciplinadas em regulamentação infralegal e não em lei, exatamente para se garantir a cobertura da heterogeneidade que se trata do sistema financeiro e do sistema de pagamentos nacional. Também, nesse mesmo contexto, o caput do artigo 15 do PL 2338 determina que cabe ao Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, a sigla CIA, regulamentar a classificação da lista dos sistemas de IA de alto risco, bem como identificar novas hipóteses de aplicação de alto risco, levando em consideração a probabilidade e gravidade dos impactos. Aqui, nesse ponto, excelências, nós gostaríamos muito de ressaltar a relevância de que a competência do sistema de governança de IA, o CIA, ele não se sobrepõe à competência do regulador setorial. Por que isso? A ideia aqui é evitar que se implemente inadvertidamente uma abordagem que seria do tipo one fits all, em que você teria uma regra geral que se aplicasse a setores que são extremamente distintos. Não só o setor financeiro, mas setor de produção de energia elétrica, mercado de capitais a cargo da CVM, setor de seguros. E mesmo dentro de setores como, por exemplo, o sistema financeiro, há uma heterogeneidade muito grande, não só entre instituições reguladas, mas dentro de um único segmento. Mesmo olhando unicamente o segmento de crédito, é muito distinto o tratamento que se dá a uma operação de crédito com garantia, como garantia imobiliária, por exemplo, para uma operação de crédito direto ao consumidor, em que se analisa simplesmente o histórico de relacionamento do cliente com a instituição. Então, o tratamento do que se considera alto risco, ele exige um grau de especialidade que é necessário o conhecimento, o histórico de relacionamento do regulador e do supervisor sobre a matéria. Então, por isso que é muito importante que se deixe claro no projeto que é louvável a existência de um sistema de governança para a inteligência artificial, no caso do CIA, com a participação
não só do Estado, como membros da sociedade, mas que a competência histórica regulamentar, legal de cada regulador setorial seja preservada para todos os fins e especialmente para a definição de quais seriam os sistemas de alto risco, que são, na verdade, conforme foi inspirado, inclusive, eu mencionei no EIA Act europeu, o principal alvo da regulamentação, tanto legal, e será também futuramente no âmbito infralegal, na competência de cada regulador. E isso, certamente, seria muito irrelevante, não só da perspectiva de posicionamento do país, mas também para se evitar simetrias regulatórias e aplicação desproporcional de custo de observância entre instituições e setores que são muito distintos. Então, esse é o ponto. E acrescento ainda uma terceira sugestão, lembrando que são sugestões pontuais, relevantes, mas pontuais, porque o projeto está muito bem estruturado. Né? Ainda dentro do tema sistema de governança, nós proporíamos um pequeno ajuste no artigo 45, parágrafo 1º, que determina que uma autoridade competente, né, do sistema de inteligência artificial presidirá o CIA, o sistema de governança, e a nossa sugestão é que essa presidência não seja definida em lei, mas sim por um ato do Poder Executivo Federal, e que essa presidência seja estabelecida em caráter rotativo. Por exemplo, a cada 2 anos, a ideia seria garantir uma pluralidade de pensamentos e ideias. O sistema de inteligência artificial é algo, certamente, sistemas de IA já existem desde a década de 40, mas na forma como se está evoluindo agora é algo incipiente, com sistemas de LLM e outros sistemas análogos de redes neurais que estão sendo desenvolvidos cada vez de forma mais célere. E o fomento à inovação depende também da agilidade que o Estado pode reagir, não só à evolução na sociedade, mas também ao próprio mercado que está sendo regulado. Então, essa pluralidade de ideias é importante também que no sistema de governança que vai estabelecer diretrizes gerais para o país, é de suma importância para que se garanta essa evolução e a atualidade do país frente ao cenário global. Eu gostaria de encerrar minha breve fala colocando que são poucos os países no mundo, tá, que podem se orgulhar de um sistema financeiro tão inovador como o sistema brasileiro. Não há dúvidas disso. Tá? Tem vários exemplos disso, o PIX, o Open Finance, sistema de estrutura de mercado. Acho que a sociedade reconhece isso de forma muito clara. E é essa trajetória que inspira, né, nós, Banco Central, a acreditar que o Brasil ele pode não apenas acompanhar, mas liderar a revolução de inteligência artificial, construindo soluções que tragam oportunidades para todos os cidadãos brasileiros. Né? E o Congresso Nacional, com o PL 2338, tem um papel central no atingimento dessa meta, e o Banco Central se coloca inteiramente à disposição para essa parceria. Né? E obrigado pela oportunidade. Muito bem, muito obrigada, Antônio, pela participação, pela contribuição. Essa sua fala, trazendo a visão do Banco Central, muito importante para todos nós aprofundarmos o debate em relação ao sistema financeiro, inteligência artificial e nosso projeto. Muito obrigada. Passamos, nesse momento, a palavra ao Gustavo, que representa a Anatel, superintendente executivo da Anatel. Muito obrigada, Gustavo, pela presença. Obrigado. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, deputada Luísa Canziani, deputado Aguinaldo Ribeiro, obrigado pelo convite. Nós vamos representar aqui a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que, bem, tem exercido uma liderança importante na regulação do setor de telecomunicações. É um sistema, um setor que é bastante dinâmico, que traz muita tecnologia, que passa por uma transformação imensa. E a gente está muito satisfeito de poder trabalhar nessa discussão sobre o PL de inteligência artificial. É um bom momento para se discutir, né? Então, louvar o Congresso que está fazendo esse debate. Bom, o convite foi feito para que a gente pudesse trabalhar e cooperar aqui com a comissão, especialmente no capítulo que trata do sistema. Então, sobre o sistema, a agência gostaria de reiterar a sua posição favorável de que seja um sistema que coordene os diversos órgãos setoriais na questão da inteligência artificial. A gente acha que é uma modalidade que é a mais inteligente para o nosso país, porque uma autoridade única, a gente teria exatamente esse problema que foi citado pelo colega do Banco Central, onde a gente teria uma perda de capacidade de enxergar especificidades setoriais,
né? Então, a gente acha que esse é um modelo que atende a melhor lógica de respeitar as diversas competências dos diversos segmentos do nosso país. Agora, olhando a redação em específico, a gente teria algumas contribuições, porque eu também faço parte de um outro assunto que é bastante transversal, que é o de segurança cibernética, né? Nós fazemos parte do Comitê Nacional de Segurança Cibernética e lá fizemos um debate sobre a governança de segurança cibernética no Brasil, onde se tem um debate sobre a criação de uma autoridade nacional também, e lá a lógica proposta pelo grupo também foi de um sistema de coordenação entre os órgãos reguladores, por exemplo, mas aqui que entra um pouco aí da contribuição. Embora exista uma agência coordenadora, e aqui está destacado, né, a ANPD, e existe a previsão de colaboração com outras agências, né, a gente entende que é preciso de um modelo em que, de fato, as competências setoriais sejam resguardadas. Em que sentido, né? Porque, embora possa haver uma colaboração, né, as agências possam ali citar as especificidades dos seus setores, não existem garantias de que a agência coordenadora irá adotar ou compreender também os aspectos daquela diferenciação setorial. Então, eventualmente, uma decisão de uma coordenadora mais geral pode trazer impactos nocivos, de fato, a alguma área setorial. Vou dar um exemplo. Em telecomunicações, nós temos um setor basicamente privado, né? A maior parte dos contratos das empresas operando no Brasil são regimes privados de autorização. Mas, em algumas outras agências setoriais, os principais contratos são contratos de concessão, serviços públicos concedidos. E, muitas vezes, esses contratos são regidos por tarifas, né? Tarifas, questões até definidas pelo governo, pelas agências. Então, custos eventualmente colocados por normas, por regulamentos, podem interferir nos equilíbrios dos contratos. Então, assim, só um exemplo simples de que uma regulação geral ela pode repercutir de uma forma impactante no setor regulado, né? E batendo na mesma tecla do colega do Banco Central, os setores regulados são muito distintos entre si, né? Então, telecomunicações, nós temos operação com 5G, 6G, internet das coisas, cada vez mais as coisas conectadas, o agronegócio conectado, a indústria 4.0, e é muito diferente, por exemplo, no setor regulado de petróleo, né, no setor regulado de transporte, são naturezas muito distintas, os mercados regulados são distintos, então é muito importante que as autoridades setoriais tenham competência, de fato, garantida. Então, a sugestão seria de que cada agência reguladora setorial tivesse a possibilidade de, eventualmente, afastar a aplicabilidade de uma norma geral no seu setor, claro, de uma forma justificada, né, e que, por exemplo, se tenha um outro tratamento, que aquela norma ela afetaria de uma forma prejudicial aquele setor específico, ou que, por exemplo, aquele órgão regulador já tenha uma regulamentação mais especializada, que já trate daqueles riscos que a norma geral estaria tentando tratar, né? Seria uma forma de você ter uma cooperação entre todas as agências, ter uma busca por um senso comum daquilo que é possível em termos de normas básicas, mas preservando as competências dos órgãos setoriais para que aquelas normas sejam aplicadas de uma forma mais coerente com aquele setor, com aquelas especificidades daquele setor. A gente também está à disposição para contribuir com outros aspectos da proposta, né? A gente hoje veio focado na questão do sistema, mas a gente queria também destacar que a própria agência tem já, na Anatel, suas aplicações de IA, já temos feito, né, um andamento sobre os assuntos de IA, isso já vai mostrando que cada setor já tem, de certa forma, um andamento próprio nesse assunto, por isso que é importante também a preservação dessas suas competências. Só mais um exemplo, eu vou citar algumas iniciativas da agência, mas só mais um exemplo. A Anatel, hoje, ela representa o Brasil num fórum internacional que é da UIT, União Internacional de Telecomunicações. E na UIT, em telecomunicações, a gente fala muito sobre IA, porque a IA impacta em tudo, né, em todos os setores produtivos. Então, existem debates imensos, internacionais, e a agência representa. E na atual versão,
do PL, é colocado que somente a coordenadora, né, que teria competência para representação internacional. Então, esse é um dos pontos. Não quer dizer que a Anatel teria exclusividade, por exemplo, nessa representação, mas ela deixar de ter essa competência quando a IA está sendo discutida no âmbito de telecomunicações, seria estranho. Então, era mais essas preservações das competências setoriais. E aí a gente pode fazer também a contribuição textual, né, pretendo enviar contribuições textuais e a gente fica à disposição. Mas, somente agora, para concluir, existem algumas iniciativas que a Anatel tem adotado em relação à inteligência artificial, tanto para uso interno de inteligência artificial, mas para com também o setor regulado, né? E aí eu queria destacar iniciativas, por exemplo, do nosso conselheiro Alexandre Freire, que é o nosso representante, né, de telecomunicações no grupo ministerial do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é um grupo criado pelo Poder Executivo. Nós temos uma cadeira lá representando o nosso setor. E o conselheiro Alexandre também fez algumas iniciativas de criação de uma IA, um laboratório de IA, onde a gente faz uma discussão interna num fórum permanente de gestão de dados e inteligência artificial. Nós temos algumas diretrizes já aprovadas para uso ético e transparência de IA no gabinete do próprio conselheiro, e temos uma discussão de uma política de governança de IA para toda a Anatel. Aí seria o uso dos nossos servidores na instrução de processos, no uso de dados, né, e como que a gente poderia usar a IA internamente. Mas também temos uma discussão sobre a IA no uso do setor regulado, das empresas, né, nas suas aplicações com consumidores, na segurança cibernética. Temos também uma consulta pública que provavelmente vai ao ar a partir de uma decisão de amanhã do nosso Conselho Diretor, onde se discute também a aplicação de IA, o uso de IA pelo setor regulado de telecomunicações. Então, você vê que já existem iniciativas regulatórias no setor de telecomunicações como exemplo da necessidade de se resguardar as competências setoriais. Por agora, era só isso. Muito obrigado pelo espaço. Continuamos à disposição. Muito bem, muito obrigada, Gustavo, pela participação, pelas contribuições trazidas. Muito importante a participação da Anatel nesse debate. Muito obrigada. E agora ouviremos a Glauce, que está conosco pelo Zoom. É isso, né, Ana? A Glauce está online com a gente. Ela é diretora jurídica da Confederação Nacional das Seguradoras. Glauce, tem a palavra. Boa tarde. Aqui, em nome da Confederação Nacional das Seguradoras, gostaria de agradecer a presidente da comissão, doutora Luísa Lanziani, e o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, e os demais parlamentares. E tenho um agradecimento especial, eu estou com 37 semanas de gestação, e poder participar aqui da audiência virtualmente proporciona essa possibilidade. Então, muito obrigada aí pela sensibilidade da liberação. Bom, vamos começar aqui, se puder passar, por favor. Falar um pouco rapidamente aqui sobre o mercado brasileiro de seguros. Pode passar. A Confederação ela representa 98% das empresas do setor, né, segurador, e 99% das seguradoras especializadas em saúde. Nós temos 4 federações ligadas à Confederação, federação que trata de seguros e responsabilidades, vida e previdência, saúde suplementar e capitalização. Pode passar, por favor. Aqui a participação do mercado de seguros na economia, antes de entrar no tema em si da inteligência artificial, me parece relevante, né, trazer novamente esses dados, no sentido de que hoje nós somos um grande investidor institucional, financiamos 25% da dívida pública nacional, considerando que as reservas técnicas das seguradoras são aplicadas em títulos do Tesouro Nacional na sua grande maioria. Temos hoje cerca de 2,3 trilhões em ativos financeiros, e são esses ativos financeiros que conseguem repor o patrimônio e garantir a renda das famílias para aqueles que têm o seguro, e representamos 6,4% do PIB. Pode passar. Esses números eles são muito alvissareiros, mas quando nós olhamos o alcance do setor de seguro na sociedade, ele ainda é muito tímido. Então, apenas 26% da população tem plano de saúde, 25% de seguro residencial, 17% com seguro de automóveis, mais 17% em planos odontológicos, 10% em previdência privada, 11% em produtos de capitalização, 8% na área cultivada e 5% em produtos de capitalização, aqui olhando para produtos de capitalização para empresas. Então, ainda é muito tímido, a gente tem muito espaço de crescimento. E olhando para a questão da inteligência artificial, eu também gostaria de registrar, pode passar, por favor, como os demais,
no sentido de que, de fato, o projeto já está muito maduro, as nossas contribuições elas são muito pontuais, mas, ao mesmo tempo, elas se relacionam diretamente com essa necessidade que o mercado segurador tem de proteger cada vez mais pessoas e patrimônios na sociedade brasileira, principalmente quando a gente enxerga as recentes crises climáticas e eventos catastróficos em que o seguro se mostra tão importante para repor o patrimônio dessas famílias. Pode passar, por favor. E para começar, eu gostaria de citar, né, que no que a inteligência artificial é utilizada no mercado de seguros. Destacar que o setor de seguros é um grande investidor em inovação, não tanto quanto o setor bancário, né? Dados do ano passado representam em torno de 20 bilhões de reais investidos em inovação pelas seguradoras. Isso se relaciona diretamente com a utilização da inteligência artificial. Então, para que essa inteligência tem sido utilizada no setor de seguros? Primeiro, otimizar a aceitação do contrato. Então, no momento em que o cliente vai procurar a seguradora, o uso da inteligência artificial permite muito mais rapidamente a seguradora reagir, aceitando ou não aquele risco, né, subscrevendo ou não aquele risco. Então, isso melhora muito o nosso tempo de resposta ao cliente. Isso tanto para seguros massificados, quando a gente pensa em automóvel, residencial, garantia, quanto para seguros também de grandes riscos, né? Então, quando a gente fala em grandes plataformas de petróleos, em grandes obras públicas, em que é fundamental o uso dessa inteligência para garantir essa rapidez. Na emissão da apólice, né, que são as regras que vão valer ali entre o segurado e a seguradora, no atendimento ao cliente, então ter a questão dos chatbots humanizados, isso é fundamental para um atendimento cada vez mais assertivo, digamos assim, na própria regulação de sinistros, que é no momento, né, em que acontece de fato aquele evento para qual o segurado contratou o seguro. Então, quanto mais a seguradora consegue ter esse processo de uma forma mais digital, mais inteligente, mais rápida, mais automatizada, melhor será a regulação desse sinistro e, consequentemente, mais rápido vai se pagar, as indenizações serão pagas. Prevenção e combate à fraude, infelizmente, o setor de seguro é muito vítima dessas fraudes, então a inteligência artificial também consegue nos auxiliar na identificação, digamos assim, dessas fraudes e combater, o que, na verdade, não é um prejuízo só para a seguradora, mas é um prejuízo para toda aquela massa de clientes que se cotiza naquele momento para fazer frente aos riscos. E, por fim, conseguir também fazer produtos que sejam mais aderentes ou mais customizados à necessidade de cada cidadão, de cada família ou de cada empresa. Internacionalmente, a inteligência artificial vem sendo muito utilizada na modelagem de riscos, principalmente no contexto das catástrofes naturais. Então, realmente se mostra muito importante esse mapeamento desses riscos, a definição, a frequência e a severidade desses riscos, para que as seguradoras possam melhor proteger. Pode passar, por favor. Bom, aqui, muito rapidamente, alguns pontos do projeto que a gente entende que poderiam ter algum tipo de aperfeiçoamento, né? O ponto que descreve, né, como é que seria essa supervisão humana, né, no ciclo de vida da inteligência artificial, ele traz uma expressão efetiva e adequada. E nos pareceu que essa expressão ela é muito subjetiva. Então, por essa subjetividade, efetivo e adequado, a nossa sugestão é excluir essa expressão do inciso 3º do artigo 3º, buscando trazer uma maior clareza do texto, quer dizer, uma modificação bastante sutil para que a gente não tivesse essa incerteza do que é o efetivo e adequado. Pode passar, por favor. Em relação também à questão dos conceitos de discriminação, né? O artigo 4º, incisos 11 e 12, trazem o conceito do que é a discriminação abusiva ou ilícita e a discriminação indireta, abusiva ou ilícita. E, a nosso ver, esse sistema de discriminação com dois tipos pode criar muitas confusões. Então, nos parece que a discriminação abusiva e ilícita ela já contempla o que seria uma discriminação de forma bastante ampla e adequada, sem a necessidade de trazer esse conceito de discriminação indireta. Então, a nossa proposta aqui é para retirar esse inciso 12 por desnecessidade e trazer mais segurança jurídica, mais clareza. Além disso, na própria discriminação abusiva e ilícita, a gente ainda entende que tem espaço para aperfeiçoar um pouco o texto, especificando melhor, né? E aí, por isso, a nossa proposta ali, né? Ao finalzinho do artigo, depois de características pessoais, explicar que são de origem geográfica, raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, classe socioeconômica, idade, eventuais deficiências, religião ou opinião política, deixando mais claro quais seriam essas características pessoais. Pode passar.
Há também aqui a utilização da inteligência artificial, né? Tem uma vedação no artigo 13 em relação ao desenvolvimento e implementação, uso desses sistemas, e traz algumas exceções. E nós gostaríamos de propor aí uma quarta exceção, que seria permitir o uso da inteligência artificial para poder monitorar espaços privados para fim de segurança de pessoas e patrimônio. Isso realmente é fundamental. No caso do seguro, principalmente, você tem muitas questões relacionadas, por exemplo, às fronteiras do país, a carros que passam de um lugar para o outro, que são objetos de sinistros fraudados ou de modificação de chassis, de placas. Então, realmente ter esse monitoramento nesses espaços seria fundamental via a inteligência artificial. Pode passar. Em relação também à vinculação e definição do que seriam os serviços essenciais, o artigo 14, né, ele considera como alto risco o uso da inteligência artificial em serviços essenciais. Acho que surge uma dúvida, parece instintivo o que é serviço essencial, mas nos parece que vincular o serviço essencial às hipóteses que já são previstas na legislação seria mais aderente. Por quê? Porque já há na legislação quais são os serviços essenciais. Isso espantaria algumas dúvidas se, afinal de contas, alguns setores produtivos estão ou não abrangidos por essa questão do conceito do serviço essencial. Então, nossa sugestão é que sejam serviços essenciais públicos e privados que sejam, assim, definidos por lei. Pode passar. Bom, aqui em relação a quem, né, define a regulamentação da classificação do sistema de alto risco, então, para nós, isso traz uma certa insegurança jurídica, porque essa classificação deveria estar prevista em lei. A lista, né, de alto risco já consta da própria lei no artigo 14, então não nos parece que aqui seria matéria de regulamentação infralegal. Em que pese nós sermos sempre favoráveis à regulamentação infralegal, ela é positiva porque engessa menos a lei, mas nesse item específico, nos parece que traria mais segurança trabalhar com os conceitos que a lei já traz. Pode passar. Bom, em relação também à comunicação de incidentes. A forma que está estruturado o artigo 25, parágrafo 7º, nos parece que vai gerar uma grande repercussão no aviso de eventuais incidentes. Então, o que a gente está propondo, né? Para que não fique qualquer situação, e aí muito alinhado com o conceito que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, que é uma melhor especificação de quais seriam esses incidentes que de fato são relevantes para um reporte à autoridade. Então, a gente traz uma proposta de que isso seja só na ocorrência de dano grave ou relevante, e aí que sejam notificadas também, evidentemente, a autoridade e as pessoas envolvidas, e não qualquer tipo de incidente, evitando um grande número de notificações até desnecessárias. O último ponto agora, por favor, o tempo já terminou. Bom, em relação à também divulgação das conclusões de avaliação de impacto algoritmo, o projeto traz que isso aconteça de uma forma muito ampla, ou seja, que seja feita de forma pública. E na nossa visão, essas conclusões de avaliação de impacto algoritmo deveriam ser reportadas para o órgão competente, evitando danos, muitas vezes, de imagem, que depois são irrecuperáveis, né, para as empresas. Então, nesse sentido, o mais adequado nos parece era que o órgão regulador, que de fato tem competência para avaliar, né, aquelas conclusões, seja ele o destinatário desses relatórios. Eu acho que é isso. E ainda tinha mais um, perdão. Fique à vontade, por favor, para terminar. Muito obrigada. Realmente esse é o último ponto, é o 9º ponto. Em relação ao ambiente regulatório experimental, né, a gente percebe ali que essa definição, né, dessas condições desse ambiente, elas não ficam vinculadas, digamos assim, às autoridades setoriais. E nos parece nesse ponto que é muito importante que os setores regulados tenham a participação das autoridades setoriais nas condições especiais que forem definidas para esse ambiente de experimentação, digamos assim, no caso da inteligência artificial. Com isso, eu encerro e agradeço aqui a participação. Glauce, nós que agradecemos, leve o nosso carinho. Eu tenho certeza que esse seu bebê vem com muita saúde, muitas bênçãos, que ele signifique, claro, para a sua família, para você. Muito obrigada pela participação. Como mulher, fiquei muito feliz e emocionada em saber que você está gravidinha. E muito obrigada pelas contribuições. Foram muito importantes essas contribuições direto ao texto. Elas são muito relevantes para a gente poder aperfeiçoar o debate e, consequentemente, o texto. Muito obrigada. Passamos, nesse momento, a palavra ao Valdemar, que é o nosso presidente da NPD. Muito obrigada, presidente, pela participação, pela presença. Bom, queria cumprimentar a todos, cumprimentar
a nossa deputada Luísa Canziani, o relator Aguinaldo Ribeiro, a todos que participam dessa mesa, aos nossos autoridades. Agradecer a oportunidade da NPD vir utilizar a palavra. Eu me recordo da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei, vamos dizer, foi bem madura, e ele teve esse mesmo histórico que a inteligência artificial vem traçando. Muita discussão, uma discussão que nós estamos ouvindo diversos setores, academia. Isso é importante para algo maduro, considerando diferentes opiniões. Recordo que nosso PL 2338, vou dizer, nós tivemos uma participação desde a comissão de juristas, 50 juristas, que elaboraram um documento de mais de 900 páginas, e na comissão nós tínhamos a nossa diretora, a Miriam Vime, participando. Então, é o momento que a NPD já entrou nesse estudo sobre a inteligência artificial, Lei Geral de Proteção de Dados. A afinidade da NPD na área de proteção de dados ela é muito grande. Ele inicia pela, vamos dizer, atuação transversal. Não existe um pequeno comércio que seja, órgãos públicos, big techs, que não tratem de dados pessoais. Inteligência artificial já é a realidade. Vamos dizer, hoje, praticamente todos os algoritmos estão incluindo a inteligência artificial na sua formação, na sua atualização. É uma realidade no mundo, não tem como dar um passo atrás. Na área de proteção de dados, independente da tecnologia utilizada, se ser uma tecnologia A, B, C ou inteligência artificial, a NPD atua quando nós temos dados pessoais. E tivemos uma série de exemplos a citar. Por exemplo, quando vimos uma Big Tech utilizando uma base de legítimo interesse no treinamento, utilizando toda a base que a entidade tinha, e com legítimo interesse eles estavam utilizando dados sensíveis, e a base não permite. Nós chamamos a empresa, através de uma cautelar, suspendeu-se temporariamente esse trabalho, até eliminar os dados sensíveis, e aí sim prosseguiu o treinamento utilizando inteligência artificial. Então, já estamos atuando neste tópico inteligência artificial, quando o tema é dados pessoais. Mas inteligência artificial é muito mais do que dados pessoais. É uma tecnologia ampla. Quando a gente fala em uma onda tecnológica, como, por exemplo, 3G, 4G, 5G, nós tivemos uma alteração, mas inteligência artificial, a coisa é muito maior. Vamos dizer, todo dia nós nos surpreendemos com novas aplicações utilizando esta tecnologia. É algo que nós vemos que envolve riscos, muitas vezes altos riscos, temos diversos dilemas, mas assim como a Lei Geral de Proteção de Dados não veio para trancar e paralisar o uso de dados pessoais, a inteligência artificial também nós não podemos ficar alheio e isolados e não utilizá-la. É muita vantagem utilizando a inteligência artificial. Nós temos só que observar os riscos, observar as consequências e, nessa área de proteção de dados, observar se está em conformidade com a lei. Então, o primeiro ponto que nós vimos foi a segurança jurídica, violação da privacidade, a discriminação algorítmica, a falta de transparência e explicabilidade. Vamos dizer, nessa utilização de decisões automatizadas, o próprio artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele garante ao titular essa explicabilidade. Vamos dizer, não basta dizer que meu nome não foi aprovado, eu tenho o direito de saber por quê. Então, essa defesa nós já estamos
considerando os indicadores do projeto de lei 2338, na sua passagem pelo Senado, indicadores que nós vimos do governo federal, nos permite dizer que a ANPD está preparada a ser o órgão central do CIA. Acho fundamental utilizarmos o expertise de todas as agências reguladoras, isso é fundamental, é importante, e temos que definir como vai ser a relação do órgão central com as diversas agências reguladoras. Mas não se pode desprezar de forma alguma o expertise, o conhecimento, a experiência que cada agência, ao longo de sua existência, adquiriu. Nossos dados importantes. Tá? Nós elaboramos uma tomada de subsídio de inteligência artificial, recebemos de diversos setores praticamente 123 contribuições de mais de 20 páginas cada uma. Isto está sendo processado internamente na nossa Coordenação Geral de Normatização. Então, é importante ouvir as partes. Então, acho que esta conversa e a ANPD considera sempre esse diálogo, essa proximidade de todos os setores, ela é importante. Qualquer norma da ANPD, ela passa, antes de sua aprovação, tomada de subsídio, audiência pública, consulta pública. Então, ouvir é importante. Aceitar ou não todas as sugestões é praticamente impossível, mas considerá-las sempre. Com a preocupação de riscos que a inteligência artificial traz, nós temos, isso tem dado um diferencial à ANPD no cenário mundial, um sandbox regulatório em inteligência artificial, onde na eleição de nossa parceira foi selecionada a Universidade de São Paulo, a USP. Então, nós temos esta parceria com a USP e estamos, hoje, prolongamos até 25 de agosto a definição de empresas privadas e públicas que queiram participar deste projeto sandbox regulatório. Cenário mundial, eu acho importante, uma característica das dados pessoais é uma colaboração entre todas as autoridades, a formação de grupos regionais. Então, nós temos a rede ibero-americana, uma rede lusófona, a rede asiática, europeia, e a colaboração é muito grande entre essas redes e entre as autoridades. O Brasil, com a ANPD completando ainda 5 anos, nós conseguimos galgar alguns sucessos. Hoje temos a presidência da RIPD, que é uma rede de mais de 20 anos. Hoje temos a presidência da rede lusófona, que faz seu primeiro encontro agora no mês de agosto. Então, esta relação internacional, ela é importante. Eu destaco que nós recebemos, este ano, uma premiação pelo pioneirismo, inovação, concedido pelo Future of Privacy Forum, uma entidade de Washington, uma premiação destacando o comprometimento da autoridade com a regulação que combina proteção de dados, inovação tecnológica, de maneira responsável e equilibrada. É claro que este órgão central, ele necessita de um fortalecimento em pessoal, um fortalecimento na sua estrutura, um fortalecimento orçamentário, e a escolha da ANPD, você não despreza todo este ganho de conhecimento, de expertise que já adquirimos ao longo de 5 anos. Então, estamos, vamos dizer, cada vez mais buscando essa capacitação, e a formação do CIA, com a atuação dessa agência central,
ela é importante e eu acho que é uma solução brilhante que o Congresso Nacional vem propondo. Era essas as palavras que eu queria, deputada. Obrigado. Muito obrigada, presidente, pela presença, pela participação, sempre demonstrando o protagonismo da Agência Nacional de Proteção de Dados. Nesse momento, passamos a palavra ao nosso penúltimo convidado, ao Fábio, que representa o ITS Rio, agradecendo a presença também do nosso grande deputado Vitor Lippe, que está conosco. Obrigada pela gentileza, pela participação. Fábio, tem a palavra. Deputada, muito obrigado. Obrigado a todos os deputados, ao convite. Eu participei da audiência do Senado, é um prazer participar aqui. O ITS Rio é um centro de pesquisa independente e a gente tem publicado bastante dados para entender para onde a lei pode ir. Então, ano passado, antes da aprovação no Senado, a gente colocou um relatório comparando as obrigações do PL com as obrigações do Banco Central para a mesma atividade de crédito. O que isso salientava é que a regulação setorial ela era mais exigente e protetiva do que a proposta pelo PL. Isso só lembra a dificuldade que a gente tem que, se houverem duas regras, é importante ter a segurança jurídica de dizer qual delas que vale. E é sobre isso que será a minha contribuição. Para entender para onde eu estou falando principalmente dos gigantes invisíveis. Gigantes invisíveis é um termo técnico que fala de empresas que têm um faturamento de mais que R$1 bilhão, mas que você não sabe o nome, porque elas estão ali em várias cadeias intermediárias. Eu tirei ali do valor top 100 empresas uma lista delas. Não está aparecendo inteira, está aparecendo justa. Não tem problema. Mas só existem 3 de tecnologia, a gente gostaria que existissem muito mais. Então, essa não é uma fala sobre Big Tech ou setores regulados, é uma fala muito sobre aqueles outros setores que são bilionários, mas que precisam. As contribuições que eu vou fazer para o texto não são sobre setores que são regulados, né? Então, você pode ter alto risco, baixo risco, mas não é sobre isso. E também não é sobre a seção de alto risco. O meu foco é aquilo que é não regulado e aquilo que é baixo risco, que estima-se seja 90% do mercado. Esse dado vem do estudo técnico feito em 2021, na União Europeia, no PLDA de lá. A gente tem outros números, mas eles são a maioria do mercado de uma forma ou de outra. São 3 as contribuições. A primeira é que eu acho que, na técnica legislativa, nós promovemos uma fragmentação setorial, é possível resolver isso. A segunda é que, sobre a autoridade residual, há uma forma de você tornar ela mais objetiva. E o risco para a concentração de mercados ou cuidar do berçário da IA, que é algo que pode entrar no PL também. Por transparência, eu fui do conselho da NPD de dados pessoais, gosto muito de dados pessoais, sou diretor executivo do ITS, e da academia sou afiliado ao Berkman Klein Center em Harvard. Eu chamei a minha teoria da teoria dos 2 guarda-chuvas, porque eu acho que metáforas ajudam a gente a entender as coisas. Então, a regulação europeia é conhecida como um guarda-chuva, Umbrella Regulation, porque ela vai regular toda a inteligência artificial. É o tipo de fazer isso. E, ao fazer isso, o que a União Europeia fez foi colocar lá em cima uma agência que cuida de todos os outros. Por ser um bloco, por várias coisas, havia um sistema muito top-down no modelo europeu de regulação, que foi o que passou também. No anteprojeto que nós tivemos, o 2338, esta mesma guarda-chuva foi incorporado. Setores aparecem só 4 vezes e sempre passivo. O setor ele tem que implementar a lei, o setor vai ser ajudado pelo CIA. Isso mudou muito depois. Ou seja, a gente veio desse guarda-chuva, mas esse não é o guarda-chuva onde a gente está. O guarda-chuva que a gente está é um guarda-chuva onde você tem invertido. É onde você vai primeiro para o setor e aquilo que o setor não resolver, você vai para o que a lei colocar, para o que o CIA colocar. Essa é a ideia. E há pelo menos 16 passagens nos textos que reforçam isso, mas você vai escrever sem subordinação hierárquica, sempre em cooperação institucional formal, caberá à autoridade setorial fazer isso e outras coisas. Acontece que isso cria um problema de fragmentação pela forma como isso entrou. Como nós colocamos essas 16 entradas em diferentes artigos, a gente não colocou ela na lei. Então, na avaliação de impacto legislativo, sim, vai para o setor primeiro, mas nos direitos de supervisão humana, não. Se a gente quiser realmente deixar que o setor seja primeiro, a gente precisa, lá no artigo 1º, colocar uma redação dizendo, não há dúvidas, se houver uma previsão setorial sobre isso, a setorial ela tem que prevalecer. Da forma como está fragmentado.
Alguns instrumentos têm setor primeiro, outros não, o que é um legado dessa herança que a gente teve, né? Um segundo legado é o regulador residual. O que nós fizemos é que não existem agências para tudo. Então, nós criamos que aquilo que não tem agência vai de residual para alguém, no momento vai para a NPD. E aí nós temos um problema, como a própria NPD estava falando, da IA que não tem dado pessoal. Então, vou dar um exemplo do agro. Você tem uma grande empresa que ela vai olhar o chão, vai ver se é erva daninha e matar ou não. Existe nenhum dado pessoal. Em proteínas, em minerais, em cadeia logísticas, em várias coisas, não existe dado pessoal. E aí você passar no residual para uma autoridade que tem por objeto dado pessoal, cria um problema. Porque ela vai ter que entender de decisões automatizadas, e ela entende de decisões automatizadas relacionadas a dado pessoal. A sugestão para isso é adicionar que é residual, né, tudo aquilo que não tiver setor, dentro das competências da autoridade relativa. Se a gente restringir aquilo que a NPD pode fazer, esse problema do residual ele desaparece. Obrigações, elas freiam a inovação? Não, elas desaceleram, esse é o objetivo delas, mas elas não freiam. Mas a gente tem falado bastante sobre isso, eu faço uma demonstração bem grande num texto sobre o custo que teria para uma startup começar agora, qual que ele seria, e a gente também fez um relatório sobre as obrigações, são hoje 68 obrigações, você vai ter para qualquer uso de IA generativa, no setor público e outros. Obrigação não é ruim, mas ela precisa ser dosada, e aí eu volto para aqueles anões, para aqueles gigantes invisíveis. Eu não sei se essas obrigações estão dosadas para eles. Uma das coisas que a gente fez foi adotar o modelo europeu de risco de 4 níveis, para cada tipo de risco uma solução, mas a gente alterou. Então, aquele risco que a gente não tem como controlar é proibido, mantivemos. Aquele risco que é muito alto e é difícil de estimar, alto risco, mantivemos. Mas a europeia tinha também o risco limitado, que é aquele risco que a gente conhece, e, portanto, transparência resolve, equipamentos médicos com decisão automatizada são exemplo disso, e o risco mínimo, aquilo que não oferece risco. O problema quando a gente uniu esses dois também no modelo residual é que a gente subiu a barra. A gente pegou a barra mais de cima e todo mundo tem que passar por lá. E um pouco do que o PL faz é dizer que a barra primeiro sobe e depois eu alivio. Mas esse é o dilema da União Europeia hoje. Ela passou uma barra alta, desregular lá significa como é que eu desço a barra logo para o pequeno poder crescer. Então, a minha sugestão é de que a gente cuide melhor desse residual. E aí eu tenho 3 sugestões para o artigo 1 do que talvez não devesse estar na lei ou devesse estar na lei com uma certa parênteses, com certo asterisco. O primeiro é aquilo que acabou de sair da universidade. Na Universidade de Goiás, você tem um aluno que fez um algoritmo que olha uma foto de um carro batido e diz o custo de consertar aquilo. Hoje, quase todo seguro de carro utiliza aquilo. Porque ele saiu da universidade, entrou no centro de pesquisa, entrou no mercado e virou uma startup. Se você tiver a regra, como é hoje, que você saiu da universidade e todo o PL se aplica, você cria um desincentivo para esse berçário de ideias. Se a gente quer triple hélice, a gente tem que criar algum tipo de hiato, algum tipo de incentivo para que essa ideia que está saindo da universidade tenha mais capacidade de usar o seu dinheiro em investimento e não em custo. Um segundo ponto é a startup que acabou de começar e é pequena, principalmente aquela que vai trabalhar com B2B, que vai trabalhar de empresa para empresa, que nem com cliente fala. Um terceiro é sobre aquilo que já está regulado, existem usos de IA que já tem 10 anos, e o Brasil tem regulação sobre isso. E o quarto, que é aquela que representa baixo risco. Eu gostaria que isso estivesse no artigo 1º, dizendo que a lei ela vai se preocupar com aquilo que tem alto risco e orientações gerais para o resto. Mas hoje a lei ela tem uma previsão para o alto risco, mas ela tem várias previsões para todo e qualquer tipo de risco ou situação. E o que eu acho que isso causa é uma concentração de mercados. Há uma tendência natural de mercados digitais concentrarem, e a forma de fazer isso é de você incentivar que novas empresas surjam. Né? Um ChatGPT, uma OpenAI, acabou de desafiar as Big Techs porque ela surgiu. A gente precisa que na saúde, na educação, no transporte, surjam essas empresas. E a forma de fazer isso é tratando pequenos diferentes da forma como a gente trata grandes. Então, acho que a grande contribuição é da gente olhar essa empresa, esse uso de IA, que ele não é da Big Tech, ele não é o líder de mercado, mas o Brasil já fez grandes exemplos e faz grandes exemplos. É para a gente fazer alterações que permitam que isso daí seja incentivado. Muito obrigado. Obrigada, Fábio, pela participação, pelas contribuições
trazidas. Por último, falará a nossa secretária de Direito Digital do Ministério da Justiça e Segurança Pública, secretária Lilian, muito obrigada, uma honra tê-la conosco. Boa tarde a todas e todos. Eu inicio agradecendo o deputado Luísa Canziani, que é presidente, da Comissão Especial, pela oportunidade de estar aqui hoje, é um grande prazer. Também cumprimento o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é nosso relator do PL-de-IA. Também agradeço a oportunidade, é uma alegria poder discutir esse tema de tamanha relevância e impacto para o Brasil todo. E cumprimento também os demais colegas aqui da mesa, na pessoa do presidente da ANPD, o doutor Valdemar Ortunho. Acho que, primeiro, não posso começar essa fala de novo reiterando esse agradecimento por esse espaço de diálogo sobre o tema da inteligência artificial, um tema que o Poder Executivo, o governo federal, tem se dedicado e tem colaborado desde o início. Então, desde a época da Comissão de Juristas, já existia essa aproximação. Depois, esse PL da Comissão de Juristas vem a ser apresentado como um PL de autoria do senador Rodrigo Pacheco, e durante toda a relatoria do senador Eduardo Gomes, nós tivemos em contato direto. Inúmeros membros do governo federal participaram de reuniões, nós colocamos esse tema como um tema prioritário para o governo, e não só colaboramos com relação a redações para chegar no SPL, que já está bastante avançado e maduro, mas também com uma tarefa que é muito importante, que é basicamente o fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi a escolhida para estar nesse espaço aí de coordenação de um sistema de inteligência artificial. Esse tema, como já foi dito pelos meus colegas previamente, tem um impacto enorme na vida das brasileiras e dos brasileiros. A gente olha para a inteligência artificial, às vezes, com uma visão um pouco utópica ou distópica, mas, no fundo, o que a gente está vendo aqui é uma tecnologia que já está na vida das pessoas, num país que é muito conectado. Então, a nossa população não só gosta da internet, mas usa a internet o tempo inteiro. E nós somos protagonistas desse debate. E sempre coloco dessa forma, o Brasil tem um potencial de ser um fiel da balança nessa discussão, do ponto de vista, inclusive, geopolítico. Então, as decisões tomadas aqui vão influenciar o uso de inteligência artificial, o uso da internet como um todo no mundo. E a forma como a gente pode transformar isso num debate regulatório para o bem, num debate regulatório para criação de tecnologia, para o fomento à inovação e também para a proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros, vai ser muito importante, tem sido muito importante, e isso é algo que essa Casa do Povo merece um parabéns e um agradecimento, porque esse é um tema que está tanto na fronteira tecnológica, que sem o diálogo é difícil que a gente também consiga chegar a consensos importantes. Então, já começo falando também desse processo todo que nós, do ponto de vista do governo federal, temos feito com relação à NPD, e que envolve não só um fortalecimento do ponto de vista institucional, então o espaço que a NPD deve ter em toda essa discussão, mas também do ponto de vista de contratações. Então, a NPD está abrindo concurso público, nós estamos correndo atrás desse espaço orçamentário para que ela possa crescer, porque a gente sabe da importância disso, não só do ponto de vista de proteção de dados pessoais, mas também em razão dessa futura atribuição que ela virá a receber. Obviamente que o digital é bastante desafiador. Olhar para a NPD é olhar para a proteção de dados hoje, é olhar para um futuro próximo com inteligência artificial, mas é olhar também para o funcionamento desses modelos de negócios e como isso impacta a vida dos usuários de internet. Então, esse é um comprometimento que o governo Lula tem feito, que nós, no Ministério da Justiça, temos olhado com essa preocupação. Então, acho que aqui o PL 2338 vem dentro desse
pacote, né, em como que a gente olha para o futuro do digital e a gente se prepara do ponto de vista institucional para isso. Eu não vou tomar o tempo das senhoras e dos senhores trazendo o modelo, acho que já é de conhecimento de todos e todos, mas acho que alguns pontos merecem destaque. Né? Então, a gente coloca a ANPD como coordenadora do CIA no texto do projeto e acho que como que a gente olha para essa visão, né, de coordenação é algo muito importante, porque essa é uma atribuição de interação que tem sido chamada de coordenação, mas muito também de harmonização. Então, eu sei que muitas vezes o debate vai para o espaço do residual, mas algo que é muito importante é que a gente consiga ter ganho de eficiência. Então, ao invés da gente estar olhando para a sobreposição de potenciais atribuições entre agências setoriais, entre essa coordenadora do CIA, acho que a ANPD tem mais esse papel mesmo de trazer essa harmonia para o sistema como um todo, de ganhar essa eficiência, de fomentar esse espaço em que os agentes setoriais vão ter quase que uma mesa única para trocas. Né? Então, acho que isso é muito importante ser dito e tentar também trazer um pouco essa visão. A discussão toda sobre concorrência institucional não é nova. Também queria dizer que ter um agente coordenador de um sistema também não é algo novo no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente já viveu isso em inúmeros outros setores e também já tivemos algo parecido com uma competência residual em outros sistemas no Brasil, outros arranjos. Né? E aí vou trazer uma aqui que não se aplica de forma direta, mas acho que exemplifica principalmente essa questão do residual, que é a defesa do consumidor. Então, o Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor tem uma competência residual e tem uma competência geral de articulação dos PROCONs. Então, só para dizer, não necessariamente se aplica ipsis literis à inteligência artificial, mas só para ilustrar que o que a gente está fazendo aqui é algo que já existe arranjos no Brasil nesse sentido e a gente não está inovando porque a inteligência artificial para trazer um desenho nunca antes visto. E eu poderia aqui citar inúmeras outras frentes, me veio essa cabeça nesse momento. E acho que outra coisa que é também muito importante quando se fala em cooperação institucional é algo que também já é uma tradição. Para quem acompanha agências reguladoras, quem já acompanha esse debate há um tempo, sabe que essa é quase que uma função central para que tudo isso funcione. Então, quando a gente fala de digital, a gente nunca fala de caixinhas separadas, a gente vive isso de forma transversal. Acho que não existe nenhum setor no Brasil que possa dizer eu não tenho impacto digital. Já foi trazido aqui exemplo do agro, acho que se a gente for para todos os outros, educação, saúde, tudo tem um impacto do digital. Então, aí resta esse ponto de desafio para a gente olhar também para essa visão de governança com um olhar também intersetorial e bastante, quase assim, um fio cortante, né? A gente precisa olhar de forma bem geral. Acho que esse era o principal ponto que eu gostaria de falar, que o governo federal apoia o projeto, que nós estamos dialogando já há algum tempo e seguimos em diálogo com relação a esses pontos. A gente sabe que, obviamente, tem alguns outros desafios grandes. No ponto de governança, a gente reconhece, né, o importante papel que o Executivo deve ter quando se trata de uma lei de iniciativa do Parlamento. Então, nós também estamos nos preparando para, enfim, sanar eventuais vícios. E acho que um último ponto que eu gostaria de usar o finalzinho do meu tempo é para trazer um apelo. Assim. Acho que muitas vezes na discussão do digital vem uma questão assim de ou é inovação, ou obrigações e deveres, ou é inovação, ou é segurança. E aí eu sempre brinco assim, eu não consigo concordar com essa visão porque eu uso o avião o tempo inteiro, mais do que eu gostaria. E eu nunca entraria num avião se ele não fosse regulado. E a aviação é um dos setores mais inovadores no Brasil. A gente viveu agora toda essa crise e viu o papel importante da Embraer. Então, assim, é possível ter tecnologia de ponta,
com segurança. E é isso que o governo federal tem feito, e é esse o esforço que a gente quer levar para frente, para que a internet e a inteligência artificial que chegue na casa do povo brasileiro seja segura, que a gente olhe para os riscos e consiga mitigá-los. Mas agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e parabenizo a iniciativa. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, secretária, pela gentileza, pela deferência com a nossa comissão, consequentemente com a Câmara dos Deputados. Nós temos perguntas do debate interativo, inclusive leremos as perguntas. Consulto o deputado Soraya e o deputado Vitor Lippe. Gostariam de utilizar a palavra? Deputado Vitor Lippe. Então, leremos as perguntas, passaremos a palavra ao nosso grande relator, deputado Aguinaldo, e depois passaremos novamente a palavra aos nossos expositores para que possam dar suas considerações finais por até 3 minutos. Nós temos aqui 2 perguntas que foram selecionadas. A primeira delas, como assegurar que as tecnologias de reconhecimento facial não tenham vieses raciais e que, ao mesmo tempo, respeitem a LGPD? E uma outra pergunta, a proposta votada no Senado possibilitou, em seu artigo 13, item 4, que ferramentas de identificação biométrica à distância e em tempo real sejam usadas na segurança pública, embora consideradas de risco excessivo, sem qualquer medida de governança para prevenir danos aos direitos fundamentais. Como a Câmara pode reparar isso? Deixamos, portanto, essas 2 perguntas para os nossos convidados responderem, se acharem, claro, oportuno. E agora passo a palavra ao nosso grande relator, deputado Aguinaldo. Confesso que estou com o coração cheio de alegria, porque estamos aqui debatendo em alto nível esse que é um dos temas mais importantes e desafiadores, que é a inteligência artificial. Lá fora estamos acompanhando um clima um tanto quanto tenso, e é muito bom saber que aqui a gente tem parlamentares, os nossos convidados, a imprensa, enfim, todos vocês que participam desse momento conosco. É muito bom tê-los aqui, falar de inovação, falar desse país que a gente acredita que é um país mais inovador e de mais oportunidades para todos. Deputado Aguinaldo, obrigada. Obrigado, presidente. Deputada Luísa Canziani. Agradecer aqui a todos os nossos participantes da mesa, de maneira muito tranquila, né? Mesmo que o dia esteja animado, né, deputado Vitor Lippe, deputada Soraya. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que é fundamental nós termos a utilização da inteligência institucional, né, para que nós mantenhamos no país que tem uma democracia extremamente relevante, no nosso planeta, né, nós tenhamos a normalidade institucional no nosso país e que as instituições, a despeito de qualquer evento que possa acontecer, continuem, em primeira instância, funcionando normalmente, que é o que é obrigação nossa e é o que esperam os nossos cidadãos. Portanto, eu tenho defendido desde ontem que, por exemplo, esta casa, ela não pode parar porque ela tem a obrigação dela constitucional e não vai ser a própria casa, né, que entre num processo de auto-obstrução. Então, eu faço aqui esse comentário, porque eu acho que é importante. A nossa presidente citou um dia um pouco atípico, né? Então, eu sei que a capacidade, e aí sim, a inteligência emocional vai ser necessária para, num momento como esse, nós termos a capacidade, né, de construirmos um termo, né, que nos possa sair de um radicalismo que só atrapalha o nosso país. Então, a minha expectativa firme, presidente, deputada Luísa Canziani, é que nós possamos avançar e que nós possamos voltar à normalidade. Esse é o meu desejo, a minha crença, e eu espero que nós haveremos de, já nas próximas horas, né, vivenciar isso. Dito isso, eu gostaria de agradecer a exposição de todos que aqui estiveram para contribuir numa mesa de debate importante.
Eu não falo IA como futuro, e nem falo IA como o que vai acontecer nas nossas vidas, porque ela já acontece nas nossas vidas, né? Seja do sistema financeiro, né, passando por sistemas de segurança, por sistemas de educação, né, por presença também agora do sistema de saúde. Então, na verdade, nós temos uma mudança no momento em que a humanidade caminha para um novo capítulo da sua história, né? E onde nós passamos a viver a tecnologia como um todo, e aí englobando inclusive IA, como a grande fronteira que nós temos, inclusive do ponto de riqueza econômica. E aí vem um debate que é só se essa riqueza econômica ela se dá de maneira concentrada, né, ou se há capacidade distributiva dessa riqueza num futuro próximo, que é um debate que acho que toda a humanidade está e estará fazendo. Daquilo que temos aprendido no capítulo governança, que é um desafio também, e que a gente viu aqui, eu saio daqui com algumas dúvidas, né, do que foi levantado em relação, e é bom, essas mesas servem para isso, exatamente para nos provocar, e que a gente possa aprofundar mais esse debate, porque, assim como também, olhando para os outros países, aqueles que de forma mais avançada ou não já têm alguma ou uma regulação, um marco regulatório, a gente percebe de maneira muito clara que é preciso se discutir essa questão de governança com mais profundidade. Porque em alguns países, por exemplo, onde nós estivemos, né, a deputada Luísa esteve conosco e testemunhou isso, como alguns parlamentares dessa comissão, ainda que no mesmo modelo de arcabouço ou de guarda-chuva, como aqui o Fábio trouxe uma ilustração muito interessante, né? Ela nos traz assim uma provocação para a gente escolher de fato o melhor caminho. Eu, como relator, eu sou muito aberto, porque o único compromisso que nós temos nesse texto, e é um compromisso nosso com o relator Eduardo Gomes, que relatou a matéria no Senado, e que é necessário que a gente tenha essa interação para que, quando o texto volte, possa ser aprovado no Senado Federal, né? É que nós tenhamos, de fato, o nosso compromisso é de ter uma regulação que seja efetiva, que é o que aqui eu percebi de todos os que me antecederam, né? Alguns temores aqui expressados vão no caminho dessa falta de efetividade, ou, vamos dizer assim, a possibilidade de, numa interpretação ou numa necessidade de definição, haver essa insegurança, ou mesmo a possibilidade de haver a subversão do ponto de vista da decisão na agência reguladora setorial específica, né, que aqui foi expressa por alguns que me antecederam. Então, fazendo essa fala, né, eu recolho aqui todas as contribuições que foram postas, algumas de forma mais até didáticas do ponto de vista legislativo, né, já apontando o artigo, né, já apontando o texto específico, outras de forma mais abrangente, para que a gente possa, e sim, discutir esse modelo, para que não se tenha nem o temor por parte das agências regulatórias com relação à questão de interferência na sua própria visão setorial, né, e definição setorial, já que a IA estará de forma presente em todos os setores, né, inclusive nos residuais que aqui foram tratados, né, e que, de fato, existe essa necessidade de a gente ter clareza para que a legislação tenha eficácia. Aí não é um problema mais de IA, né, é um problema de legislação, né, que o legislador
precisa ter essa visão de oferecer, né, num país como o nosso, onde a gente tem aquela máxima de dizer que até o passado é incerto, né, a gente buscar, de fato, trazer com clareza para a nossa sociedade essa definição e atribuição de cada agência. E que se recai sobre, por exemplo, a ANPD, uma coisa é você ter a coordenação, né, é você coordenar, outra coisa é você, por exemplo, ter um conflito que possa existir e que às vezes existem, né, na prática, a gente vê isso muito aqui no plenário, no dia a dia, onde às vezes dentro do próprio governo você tem ministérios discordando sobre o mesmo texto, né? E alguém tem que arbitrar. E aí não é coordenar, é decidir, né, pelos outros. E aí é uma questão que eu acho que talvez seja um debate até mais... talvez fosse o caso de fazer até um debate, presidente, mais específico, mais tempo, né, para que esses temores que nós colhemos aqui, a gente pode fazer isso, não precisa ser numa audiência pública, mas numa reunião, para que a gente possa mergulhar um pouquinho nessa discussão e que a gente possa ter mais clareza de todos esses pontos. Porque algumas coisas, por delegação, né, você não tem nem como interferir com a lei que a gente está criando. Por exemplo, a gente está falando aqui do Banco Central. Tem uma legislação própria, né, que está definida. E não vai ser uma questão de IA que vai interferir naquela legislação que já existe. Então, nós temos que ter cuidado aqui com a sobreposição, né, da legislação e que não haja essa insegurança. E para quem vai também coordenar, dependendo da forma como nós coloquemos no texto, né, como é que se dará isso, e acho que dá para a gente também elucidar mais, ou aprofundar mais, ou refinar, não sei qual o termo mais apropriado, né, que a gente tenha mais clarividência, mais transparência, para que não se gere dúvida, ou que a hermenêutica possa travar aí confusão entre as distintas agências reguladoras setoriais. Então, era mais um comentário. Fiquei na dúvida se a ANPD estava pronta ou se vai precisar de orçamento. Mas, enfim, acho que aqui a ideia era essa, presidente, colher todas as falas, né, as sugestões, e acho que sim, a gente vai precisar depois ter uma discussão mais, que talvez aqui nós não vamos ter o tempo necessário para fazer esse debate, porque eu tenho algumas dúvidas que a gente também pode devolver para cada um e depois disso marcar talvez uma reunião mesmo de trabalho para a gente poder estressar, né, melhor essa parte do texto que trata da questão governança. No mais, é agradecer mais uma vez a participação de todos e saudar a sempre democrática e eficiente presidência da minha presidenta, a deputada Luísa Canziani. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, nosso relator, amigo, e amigo é suspeito na forma da lei. E devolveremos, portanto, a palavra aos nossos expositores, já agradecendo mais uma vez a gentileza, a deferência de estarem conosco nessa comissão, as contribuições muito valiosas, e como nosso relator disse, certamente nós teremos novos momentos de encontro e de aprofundamento desse nosso debate. Adalto, para começar, então, fazendo suas considerações finais por até 3 minutos. Muito obrigada, que representa a nossa FEBRABAN. Deputada presidente, deputado relator, deputados aqui presentes, membros da mesa, do ponto de vista da Federação Brasileira de Bancos. Do ponto de vista da Federação Brasileira de Bancos, no nosso entendimento, essa audiência foi muito importante. Ficou muito claro essa necessidade de realmente ter uma clareza nessa separação entre a coordenação, que vai ter um ente central, e aqueles que são específicos setoriais, para evitar sobreposição. Nos parece que esse é um ponto de convergência, e também algumas necessidades, aqui aproveitando a palavra do relator, de refinamento de textos para poder tentar
acomodar a segurança jurídica necessária para que os cidadãos, as famílias, as pessoas jurídicas e todos aqueles que podem ser beneficiados sejam efetivamente beneficiados pela inteligência artificial e que ela não represente um risco pela sociedade. Esse é o compromisso dos bancos, dentro das atividades do sistema financeiro, de contribuir com o parlamento nesta direção que foi discutida no dia de hoje. Obrigado, presidenta. Obrigada, senhor relator. Muito bem, muito obrigada. Não podemos seguir pelo Gustavo para também fazer suas considerações finais. Obrigada, Gustavo, que representa a Anatel. Muito obrigada. Obrigado. Queria agradecer também a oportunidade. Acho que virou um ponto comum essa questão. Tem o ditado, né, de que o cachorro com 2 donos morre de fome, né, mas também pode engordar muito, né? Os dois, cada um vai lá e alimenta 2 vezes. Mas a questão é a gente evitar a sobreposição, né, de fato, de órgãos reguladores, porque, aos olhos, um regulado, ele ter que seguir normas distintas, com interpretações distintas, com processos sancionadores distintos, seria algo bastante preocupante. E cada setor da economia tem sua especificidade, seu setor regulado, contratos, até contratos de concessão. Né, eventuais normas, elas podem criar eventos desequilibrantes do contrato de concessão firmado, gerar situações de sustentabilidade. Enfim, a gente tem que pensar muito de que cada setor regulado é muito específico. Não é só uma questão de tecnologia de cada setor regulado, mas de atores, contratos, competição. Né, uma determinada norma pode mexer, inclusive, em aspectos competitivos em cada setor. Então, acho que é bem importante que a gente tenha uma coordenação saudável, em que todos busquem harmonizar normas naquilo que é possível, né? Que a gente busque algum nível de conformação, de unidade, mas que se respeite as especificidades setoriais. E aí acho que existe um modelo que a gente discutiu lá no CN-Ciber, que é o Comitê Nacional de Cibersegurança, onde lá também nós importamos daqui a ideia de sistema, mas lá foi colocada uma lógica em que o coordenador ele pode, de certa forma, emitir uma norma, e se aquela norma não for funcionar em determinado setor, por causar algum prejuízo de competição, algum prejuízo técnico, que o órgão regulador possa, de certa forma, afastar a aplicação daquela norma justificadamente, ou até por justificativa de que já tem uma norma mais específica ou mais protetiva, como foi citado no caso do Banco Central. Né? Então, que houvesse um mecanismo de relação ali entre as partes que resguardasse as competências setoriais. Eu vou fechar uma documentação também, deputado, sobre essas contribuições, redações, sugestões que possam, né, trazer algum nível aí de encaminhamento nesse sentido. Ficamos novamente à disposição. Obrigado. Muito bem, muito obrigada pela participação mais uma vez. Nosso presidente da NPD gostaria, inclusive, de comentar as perguntas, não é isso, presidente? Tem a palavra, presidente Valdemar. Muito obrigada. Casiane, obrigado. Mais uma vez. Pode. Mais. Tá ok. Deputada Casiane, deputado Aguinaldo, mais uma vez agradecer essa oportunidade da NPD vir aqui à mesa, colocar nosso posicionamento. É muito importante, eu acho que é fundamental, é continuar essas discussões. Okay? Acho que nós temos que, para chegar na melhor solução, ouvir a todos, considerar todas as propostas e, aí sim, uma solução madura. Quanto às perguntas, vamos dizer, a pergunta, vamos dizer, eu junto as duas como uma pergunta. Algoritmo com discriminação e a parte de biometria. Essa é a pergunta de €1 milhão. Tá? Na nossa rede ibero-americana, nós temos 4 grupos de trabalho. Inteligência artificial, o outro entra biometria. Então, esta é a preocupação maior. Hoje, todas as Big Techs estão em busca de um algoritmo, uma forma da identificação de idade, a proteção e o melhor interesse de crianças e adolescentes. Nós queremos, vamos dizer,
não permitir que crianças e adolescentes acessem determinados aplicativos, e esse algoritmo, esta forma de você identificar a idade, não apenas uma autodeclaração, eu tenho 20 anos, 30 anos, é o grande desafio que nós temos tido. Acreditamos que a solução vai ser o conjunto de 2 ou mais técnicas para esta determinação. Na NPD há uma preocupação grande, nosso artigo 20, a preocupação é a explicabilidade e a não discriminação, consta da nossa agenda regulatória e já iniciamos um trabalho. O primeiro foi na tomada de subsídio com inteligência artificial, mas isso prossegue e no próximo ano, até o final do ano, nós teremos alguma definição em termos de decisões automatizadas, evitando discriminação e garantindo sempre a transparência através da explicabilidade. Obrigado, deputado. Muito obrigada, presidente, pela participação. Muito importante sempre a participação da NPD nessa discussão e outras discussões que nós temos aqui na casa. Obrigada. Antônio Marcos Fonte Guimarães, muito obrigada pela participação representando o Banco Central. Tem a palavra. Então, novamente eu reitero o agradecimento por essa abertura de diálogo com o senhor deputado Aguinaldo Ribeiro, a deputada Luísa Canziani, e reforço também esse agradecimento desse diálogo contínuo, do debate mais técnico que o senhor mencionou, ressaltando os pontos colocados pelo colega da Anatel, Gustavo, e Adalto da FEBRABAN, de garantir, evitar essa sobreposição de competência entre os órgãos, mas nesse sentido. E o Banco Central fica à disposição. Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Secretária Lilian, tem a palavra. Muito obrigada. Presidente, obrigada. Eu vou aproveitar um pouquinho do meu tempo também para responder as perguntas que foram enviadas. Vou também considerar como uma pergunta única, que trata do reconhecimento biométrico à distância em tempo real. Esse foi um tema que nós, no Ministério da Justiça, nos debruçamos muito, tivemos um diálogo amplo com as forças de segurança para entender exatamente como criar esse espaço, esse equilíbrio entre a eficiência do ponto de vista de segurança e a proteção dos direitos fundamentais do outro lado. O debate foi tão profícuo dentro do Ministério da Justiça que se transformou numa portaria do ministro Ricardo Lewandowski, que já foi, inclusive, assinada e publicada no final do mês de junho, exatamente com essa visão que se aproxima bastante do texto proposto ao PL de inteligência artificial, que é basicamente uma visão preocupada com a proteção dos direitos fundamentais, com a importância de que decisões automatizadas, decisões tomadas por inteligência artificial, sejam sempre consideradas dentro do seu risco, seu potencial de erro, para que não haja uma discriminação de fato, para que a gente possa, de fato, proteger os direitos fundamentais e em casos que são excepcionais. Então, são casos que envolvem, por exemplo, réu evadidos, enfim, não vou trazer todo o ponto aqui, mas é um texto muito próximo ao texto do PL 2338, que nós, à época, ainda no Senado, colaboramos, trazendo bastante insumo desse diálogo com as forças de segurança. Então, é muito importante dizer isso, né? Essa é uma tentativa de um equilíbrio entre essa eficiência de levar segurança até as pessoas e, por outro lado, proteger também os direitos fundamentais. E aí, essa também é uma visão que a gente leva para um projeto que existe no Ministério da Justiça hoje, que é a elaboração de guias de boas práticas de inteligência artificial e que é uma linha dentro do PBIA, que é o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, nossa preocupação ali é conseguir comunicar para a sociedade brasileira o que a gente tem discutido em termos de inteligência artificial e ganhar o apoio, né, das pessoas, porque acho que hoje a gente tem ainda uma dificuldade, principalmente enquanto equipe técnica, de chegar até a casa das pessoas. Então, essa é uma preocupação do governo federal. Estamos, assim como ali no Ministério da Justiça, com a nossa portaria, tentando chegar na ponta, também vamos buscar, com os guias de inteligência artificial, chegar na ponta. Mas, por fim, eu só reitero a disponibilidade do governo para continuar esse diálogo e agradeço mais uma vez pelo espaço. Obrigada. Muito obrigada, secretária, pela participação. As contribuições do governo também sempre muito relevantes para o nosso debate.
Fabro tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Eu vou ser breve, acho que são alguns pontos que ajudam a pensar. Quando a gente fala em acesso a direitos, e a pergunta do racismo vai sobre isso, a gente esquece que existem outros direitos. Um deles é o direito de acesso à terra. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, tem várias informações. Se você usar IA com o CAR, você consegue baratear o dinheiro que chega para a propriedade rural. Portanto, você aumenta o acesso à terra. Telesaúde. Toda a região norte está sendo atendida muito por médicos que vão atender você através da internet. E existem sistemas que fazem o registro, as notas daquilo lá. Podem acontecer erros nisso? Sim. Né? Mas o acesso à terra e o acesso à saúde devem ser também colocados na balança quando a gente fala disso. E eu acho que a melhor forma da gente encontrar esses desvios e combater eles é colocando na prática. Então, o portal Telemedicina, por exemplo, é uma empresa privada, é uma startup que tem excelentes mecanismos que ele desenvolveu de supervisão humana e outras coisas que fazem você conseguir chegar com exames no presídio, que fazem você conseguir chegar em exames em cidades pequenas. Um ponto super rápido que eu queria trazer é sobre a parte de direitos autorais, que é pouco, mas é muito. A parte dos direitos autorais ela foi toda criada para conteúdos que a gente circula na internet, coloca no disco e escuta, para a economia criativa. Só que ela fala de base de dados. Base de dados na Lei de Direitos Autorais não se especifica que tipo de base de dados. A redação da forma que está, ela permite que qualquer base de dados tenha que ser vista com obrigações, seja de crédito de carbono, seja de fósforo, seja de dados públicos. Então, esse ajuste seria importante. E um terceiro ponto, para concluir, é que nós vamos descobrir ao longo do caminho várias coisas que não foram pensadas. E eu tenho uma que me fez surpreender, que é a arqueologia. A OpenAI ela colocou um modelo aberto para a região amazônica para você encontrar traços de povos originários ali. E aí a Sociedade Brasileira, se não me engano, de Geologia, escreveu uma carta dizendo que a arqueologia tem seus riscos, tem que ser feita da forma correta. E lembrou que a FUNAI tem regras sobre isso. Eu não tinha pensado sobre arqueologia em toda essa discussão de anos do PL. Mas agora que eu vi, eu não consigo desver. E eu acho que um pouco do que regular com incerteza é focar naquilo que a gente tem mais certeza. E tomar cuidado com as coisas que a gente tem dúvida, porque às vezes a dúvida ela pode ir contrassenso e contra o que a gente quer, contra o interesse público. Obrigado. Obrigada, Fábio, mais uma vez. Muito obrigada. E, por fim, Glauci, que está conosco por Zoom, futura mamãe, tem a palavra. Obrigada, Glauci. Obrigada, deputada Luísa Canziani e o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro. Muito rapidamente, primeiro, colocar aqui a Confederação Nacional das Seguradoras inteiramente à disposição para reuniões, para que a gente possa ter assim, um pouco mais de tempo para desenvolver as propostas que nós já trouxemos, de fato, no texto, mas a gente fica inteiramente à disposição, enfim, para eventual encontro. E como considerações finais, eu acho que para nós é muito importante que essa intervenção regulatória ela sempre seja proporcional aos riscos que a tecnologia pode trazer aos direitos e liberdades individuais. Eu acho que isso até se relaciona um pouco com a pergunta que foi colocada, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa sopesar esses interesses para não representar um obstáculo injustificável para que o Brasil tenha um desenvolvimento econômico, para que ele tenha inovação tecnológica. Isso não apenas no setor de seguros, mas eu acho que o país mesmo, de uma forma geral. Além disso, como foi dito aqui em outras falas, realmente é muito importante que a gente observe as peculiaridades de cada setor, né? Aqui na Confederação a gente fala, né, pelo setor de vida e previdência, capitalização, saúde suplementar, seguros de danos e responsabilidade, que vai de um seguro nuclear a um seguro de vida, a um seguro saúde, né? Então, são realmente setores altamente regulados e que essa harmonização regulatória, a gente fica muito feliz também de ver a NPD dentro desse processo. Eu sou uma entusiasta da NPD, falo isso aqui não para agradar o presidente Valdemar, mas muito no sentido de que eu vejo um esforço muito grande da NPD em relação a fazer uma correta análise de impacto regulatório das normas, de abrir para a sociedade com perguntas, mesmo antes de ter uma norma. Então, se a NPD está na coordenação desse processo regulatório, acho que dá mais conforto para a sociedade como um todo, porque a gente sabe que vai ser bem realizado.
É claro que há questões estruturais, necessidade de servidores, mas o que eu tenho visto, eu acho que fica alinhado a uma regulação muito bem feita, que não deixa nada a desejar para qualquer país do mundo na temática de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui reforçar um elogio público aqui da Confederação nesse sentido, de que tenho certeza que o texto trazendo isso, vão ter mais segurança jurídica. E com isso eu concluo e, mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade de poder falar. Muito obrigada. Muito obrigada, Glauci. Passamos, portanto, ao encerramento, nada mais havendo a tratar. A gente convoca a reunião para o dia 12 de agosto, às 13h30, em plenário a definir para a realização de audiência pública e deliberação de requerimentos. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a presente reunião.